Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Eu sei que Maria é a peça-chave do Natal, mas vamos dar um pouco de atenção para José hoje. Porque José tinha muita fé. Vocês concordam? Escutem só. Antes que se unissem. Sabem o que isso quer dizer? Aqui não é a Kids, pessoal. Antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pera aí. Essa não. Por ser José, 19, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, quantas coisas teriam sido diferentes na sua vida se você tivesse parado e pensado nelas por um minuto? Depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Eu não sei o que é tudo isso na sua vida, mas tudo isso aconteceu na vida de José. Todo o drama, toda a controvérsia, toda a confusão, e eu quero ouvir, tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Eu gosto dessa palavra, cumprir. Cumprir. A gente devia fazer uma série sobre ela. Vamos lá aqui, 26. Marca no calendário. Coloca no Google Docs. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Não disse que as perguntas dele sumiram, mas ele agiu com obediência à revelação. Vocês não precisam sentir algo para ter fé em alguma coisa. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Eu não sei se eu seria capaz de fazer isso. Eu não sei se eu seria capaz de superar isso. Mas José recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Mas vamos voltar para o versículo 19, onde diz: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então, o tema dessa pregação de Natal, uma pequena instrução, um pequeno conselho que eu tenho para vocês. Estão prontos? 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 Prontos. Não faça escândalo. Não faça escândalo. Olha para quem está do lado e diz: você tem que se acalmar. Você tem que se acalmar. Não faça escândalo. Amém. Pai, abra os nossos olhos e abra os nossos corações e abra os céus sobre nós e fale a sua palavra. Em nome de Jesus. Todo mundo grita amém. Amém. Podem sentar. Valeu, equipe worship. Muito bem. Quando eu chegar no céu, eu não quero ouvir bem feito, eu quero ouvir muito bem. Alguém acha que o Natal é superestimado? Eu acho que é superestimado. Eu acho que... eu sei que é feio dizer isso, mas não me expulsem da igreja. Não me desrespeitem como homem. Eu amo a história do Natal, eu amo a mensagem do Natal, eu amo o significado do Natal. Os meus natais, quando era criança, foram incríveis. Não podia ter natais melhores do que eu tive, no sentido de aproveitar a época, mas não é isso. O que eu quero dizer é que eu acho que nós prestamos um desserviço ao Natal por causa da maneira que apresentamos a história que aconteceu de verdade. Em termos culturais, eu diria que nós sabotamos o processo de salvação de modo que não tem nem semelhança com a revelação que nós vemos na Escritura. Entendem? Tem muitos jeitos que podemos ver isso. Nas músicas. Vamos pegar as músicas de Natal, por exemplo. São lindas, eu também canto. Eu amo, são ótimas, canto todas, amo todas, são bonitas, mas Jesus chorou na manjedoura. Tá? Eu sei que diz... em uma manjedoura sem um berço para ficar, o pequeno Senhor Jesus deitou a sua cabeça. Mas eu tive 3 filhos.
E eles nasceram em hospitais, em boas condições, e eles choraram muito. Então, ninguém vai me enganar que Jesus, que era Deus e era homem, não estava chorando num celeiro, tendo que dormir do lado de animais. Não vem me dizer que ele deitou confortavelmente na palha e não gritou. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava gritando pra caramba. E Maria também estava, gritando com José por terem viajado num burrinho para fazer o recenseamento sem nem reservar um hotel antes. Olha só, um dia eu vou lançar um CD chamado O Natal na Real. E vai ter músicas de Natal como ele aconteceu de verdade. E nas minhas músicas de Natal, Jesus, o pequeno Senhor Jesus, não vai estar dormindo. Ele vai ser normal. Jesus vai estar gritando. Tudo está calmo. De que planeta natalino você é? Tudo está calmo. Tudo está calmo. E isso só mostra que quem escreveu isso tinha uma referência diferente da minha referência. Repito, eu tive uma família legal. E tinha os agregados, sabe? É diferente. A minha mãe tá aqui, ela pode confirmar. Os meus tios levavam tantas namoradas que eu nem sabia como chamar elas. Eu chamo de tia também? Eu não sei. Eu nunca esqueço que a minha mãe me olhou uma vez e me disse: não chama ela de tia, ela não é a sua tia, não é a sua tia. Isso é, todo mundo fala de verdade. Natal de verdade. Natal de verdade. Natal de verdade. Onde as suas expectativas batem de frente com a realidade. E, na verdade, esse é o problema, né? O problema é que nem todas as pessoas da nossa vida leem o script para saber como devem agir. Para o Natal ser aquilo que nós esperamos que seja. Se todo mundo estivesse na mesma página e todos em seus lugares, e ficassem na marcação, teríamos um Natal legal. Toquem quem está do lado e diz: o Natal podia ser perfeito se você fizesse do meu jeito. E muitos de nós criamos uma cena de como queremos que seja o Natal. Não só o Natal, mas como queremos que seja a segunda-feira. Então nós temos essa imaginação. Mas o que você faz quando o seu ideal se choca com a realidade? E com como você imaginou que seria o Natal? Quando as suas memórias de como era se chocam com a realidade de como é agora. Podem ser cadeiras vazias na mesa, podem ser relacionamentos difíceis que não melhoram. Então, eu não estou dizendo que o Natal é superestimado no espírito que ele realmente existe. Eu só estou dizendo que eu acho que nós minimizamos o drama do que realmente aconteceu para existir no primeiro Natal, a ponto de ficarmos decepcionados com nós mesmos e não conseguirmos criar cenas perfeitas de manjedoura porque todos estão tentando administrar a cena da realidade que existe na vida real. E quando comparamos isso com tudo está calmo e você olha para a sua vida e vê que tudo está caótico, o que você faz? Eu quero falar sobre esses elementos brevemente hoje. Primeiramente, eu quero falar sobre o caos do Natal. O caos do Natal. E eu anotei para mim. Eu nunca olho as anotações, eu nem sei por que eu trago elas, mas eu anotei rápido nesse momento, porque não é o ponto principal. Aqui diz rápido, não demora muito nesse momento, fica de olho no relógio, mas porque o caos. O que eu quero dizer sobre isso é muito, muito simples. Aceita ele. Aceita ele. Não estou dizendo para criar ele. Eu disse, aceita. Eu não acredito que o caos deva ser um estilo de vida. Mas em certas épocas da sua vida, o caos é inevitável. E nessas épocas, aceita. A Bíblia diz que José, depois de ter pensado, ele recebeu Maria como sua esposa. E quando ele recebeu ela, ele recebeu junto com ela todo o caos que vinha junto. Todo o escândalo, todas as críticas que acompanharam a decisão dele para ficar com uma mulher que aparentemente havia sido infiel a ele. Uma mulher que durante o noivado deles apareceu de repente grávida. E Mateus faz uma coisa interessante para nos ajudar a entender, porque para aceitar o caos, você precisa do contexto. Esse é o segundo ponto. Eu estou voando. É melhor anotar, senão vai acabar e vocês vão chegar em casa e não vai ter nada. E o Natal vai ser péssimo porque não prestaram atenção ao pregador. Eu quero falar do contexto. Mateus escreve para uma plateia judia e ele sabe que eles vão se interessar em descobrir
a linhagem de Jesus Cristo. Eles iam se familiarizar com a linhagem de onde saiu o Messias. E os primeiros 17 versículos que eu não li para vocês, porque eu achei que vocês não iam gostar de ouvir sobre eles, mas seria muito interessante vocês olharem, porque se lerem a linhagem da qual Jesus veio e que Mateus usa o seu tempo para citar antes de entrar na história de verdade sobre o que aconteceu quando ele nasceu, ou os milagres que ele fez quando era adulto, ou o preço que ele pagou dando a própria vida, Mateus começa o evangelho estabelecendo o contexto. Todo mundo diz contexto. O contexto é muito importante. Sabe, estamos num momento de política. E eu não presto muita atenção nos discursos porque o que eles fazem quando apresentam as notícias para nós é tirar as coisas do contexto, para dar as notícias da maneira mais bombástica. E então eles pegam essa parte e colocam tudo fora do... A pessoa até falou aquelas palavras e alguns candidatos nem precisam tirar do contexto. Eles são malucos no contexto. Mas falando em geral, a maneira que eles chamam a atenção é tirando as coisas do contexto. Foi assim, por sinal, que o inimigo inseriu a mentira e o pecado no mundo. Se quiserem estudar, foi uma questão de contexto, porque Deus disse para Adão e Eva, de todas as árvores desse jardim, vocês podem comer livremente, isso é permissão, mas não toquem nessa, senão vão morrer. Então foi dada uma permissão e tem uma consequência estabelecida. E quando a serpente vem rastejando até Eva no 3º capítulo do livro de Gênesis, ela tira as palavras de Deus do contexto. Ela diz, Deus disse mesmo que não podem comer de nenhuma dessas árvores? Na verdade, Deus não falou nada disso. O que Deus falou foi que eles podiam comer de qualquer árvore, mas se comessem daquela árvore, ia fazer mal para eles. Mas o inimigo sabe bem que pode divorciar você do seu destino se ele conseguir tirar você do contexto. Eu quase dei o nome para essa mensagem de Vamos manter o Natal no contexto. Sabe, vamos lembrar que Herodes estava tentando matar todos os meninos com menos de 2 anos, na época que Jesus nasceu. Vamos lembrar que não estamos vivendo no primeiro dia ou primeira era ou evento em que existe violência no mundo. Vamos lembrar que Cristo nasceu na noite feliz, nasceu em um mundo violento. Vamos manter o contexto. Se você já visitou a Terra Santa e perguntou se podia ver Belém, eles provavelmente disseram, você não vai querer ir lá, é um gueto, é um lugar lindo, mas é um lugar que você não vai querer colocar no seu itinerário de férias, porque Deus nasce em contextos que as pessoas rejeitam. Jesus nasceu de uma virgem, uma garota palestina. Esse é o contexto da sua fé. E quando Mateus diz, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá, você pode querer pular essa parte, mas volta e lê, porque se você ler toda essa linhagem, você vai ter o contexto para a mensagem de Natal. Que Jesus veio de uma linhagem de assassinos, e Jesus veio de uma linhagem de fugitivos, e Jesus veio de uma linhagem de mentirosos, e Jesus veio de uma linhagem de traidores. Uma mulher que é mencionada no contexto do Natal é uma prostituta. Então, antes de você se achar melhor nesse Natal, que as pessoas que têm problemas, é bom não esquecer que o contexto do Natal é que Cristo veio ao mundo através de pecadores para pecadores e você é um deles. Olha para o lado e diz, você é um deles. Contexto. O contexto é tudo, vocês não acham? O contexto é muito útil para determinar por que alguém é dedicado. Se você conhece alguém que é muito dedicado, aposto que a pessoa passou por um período difícil. E se conhece alguém dedicado ao trabalho, ou dedicado ao chamado, ou dedicado aos seus ideais, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheci, se você pegar a história por trás, vai ver, você precisa da história que está por trás para entender o bebê na manjedoura, porque se for direto ao bebê, você não entende. Mas Mateus diz no versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, foi assim. Como ele fez? Deus deixou ele cair do céu numa caixinha enfeitada, Deus colocou ele num potinho e jogou pelas nuvens para um grande palácio onde a realeza vivia? Não, não, não. Foi assim. No caos e na confusão, pela linhagem de pecadores. E as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço passaram por uma fase que foi tão difícil
que agora elas são motivadas pelo desejo de não passar por aquilo de novo. E é por isso que dormem tarde, é por isso que trabalham muito. Você nunca vai entender a dedicação deles se não entender o contexto deles. Alguns não lutaram o bastante. E nunca serão bem-sucedidos se não lutarem. Porque vocês ainda não têm o contexto que pode conter o sucesso. Então por que Deus daria ele para vocês? Eu vou pregar aqui agora. Eu disse, Deus não vai derramar bênçãos em alguém que nunca esteve num celeiro. Vou tentar a sessão dos pecadores. Agora tá tudo caindo por terra. Talvez eu tenha que pregar para o pessoal lá fora antes de terminar. Eu disse que a sua luta hoje é uma preparação para o seu sucesso amanhã. É isso, mas você tem que passar por algumas coisas no berço antes de chegar à cruz. Temos que estabelecer um contexto. Contexto. Um contexto também pode te ajudar a entender a comemoração de alguém, sabe? Tem algumas pessoas que vão estar muito felizes nesse Natal com menos do que você tem, porque o contexto delas é que elas nunca tiveram aquilo. Vão levar caixas de sapato para a Operação Natal das Crianças, e nós apoiamos o Samaritan's Purse há anos. E quando eles entregarem para as crianças os brinquedos que os seus filhos não iam nem olhar, vão fazer aquelas crianças chorarem. Contexto. Contexto. A pessoa sentada do seu lado pode ser mais animada que você. Quando estamos adorando, ela pode falar mais alto e talvez você nem entenda, mas se você entendesse o contexto dela, talvez entendesse que a pessoa do seu lado pensou que nem faria aniversário de 30 anos. Mas Deus interveio de alguma maneira e livrou ela de todos os medos. E quando eu começo a pregar e começamos a louvar, há uma comemoração. Faz um favor, fala para quem está do lado, você não sabe como é ser eu. Você não sabe o que eu já tive que enfrentar. Você não sabe as guerras que Deus ganhou em meu nome. Você não sabe o que eu tive que passar para vir para a igreja. Você não sabe o quanto custou criar os meus filhos. Contexto. Contexto. Fomos a um jogo de beisebol há um ano e o Graham estava jogando e um garoto do outro time acertou a bola. E a bola não foi muito boa e o garoto chegou na primeira base e todo mundo do outro lado, e o garoto era do outro time, e o outro lado começou a comemorar como se fosse um home run. Como se tivesse chegado até o fim, como se tivesse ganhado o campeonato nacional. Os pais foram à loucura e eu achei aquilo ridículo, até um dos pais me dizer que o motivo de estarem comemorando é que o garoto nunca tinha feito esporte. E quando ele chegou, nem sabia segurar um taco de beisebol, porque ele não tinha pai, e era a avó que levava ele. Então, ver ele acertar, ver ele fazendo o contato, é o contexto. Entender que o pequeno passo de uma pessoa é um grande sucesso. Talvez tenha algumas coisas que você precise colocar no contexto nesse Natal. Porque se você colocasse no contexto, você ia comemorar os seus filhos malucos. Se você pensar no contexto de outra pessoa que não vai passar o Natal com o filho de alguém está na cadeia, o filho de alguém está no hospital, o filho de alguém morreu, e ajudar você a agradecer os seus pais vivos, entender que alguém não tem mais os pais para visitar, mesmo que a sua mãe tenha demência, talvez ajude você a ver um pouco mais de graça em uma situação ruim se você pudesse pedir para Deus te dar um contexto. Contexto. Eu quero dizer mais uma coisa sobre contexto. Posso pregar? Eu vou dizer outra coisa sobre contexto. Alguns de nós não temos compaixão porque não temos o contexto dos conflitos dos outros. A compaixão é um resultado do contexto. Então é fácil um homem branco na América dizer que o racismo não existe mais. E ver as coisas na TV e dizer, mas eles estão sempre reclamando sobre os negros. Porque como você não tem o contexto do conflito, você não tem compaixão. Nunca teve ninguém seguindo você em uma loja por causa da cor da sua pele. Eu não vou falar sobre isso se vocês não forem me ajudar.
Você nunca precisou conversar com o seu filho sobre como agir com um policial nesse nível. Então, quando você ouvir o conflito de outra pessoa, você não vai ter compaixão, porque você não sabe o contexto. Natal é Deus entrando na humanidade e nos dando um contexto para a compaixão, que Ele vai respirar o seu ar, que Ele vai tirar o seu pecado, que Ele vai tomar a sua vergonha, que Ele vai andar na sua terra, que Ele vai andar no seu chão, que Ele vai assumir a sua luta. É fácil criticar alguém que tem um contexto que você nunca passou. Se eu fosse o pastor daquela igreja, você não sabe. Hã? Então começa uma. É uma pequena devoção natalina. Anda, sorri, gente. Sorri, sorri. Sorri, sorri, né? Contexto. É muito fácil uma pessoa hétero falar o que uma pessoa gay deve fazer. Se não passar um dia no contexto dela, você nunca vai entender os sentimentos que ela tem associados com a igreja. Por causa de pessoas que citaram passagens para ela, só que citaram fora de... Por favor, por favor, por favor, por favor, não use o Evangelho como contexto para o ódio. Por favor, não use o Evangelho como contexto para julgamentos. Por favor, não se diga cristão se não estiver disposto a ser como aquele que carregou a sua cruz. Contexto! Aplaude se eu estiver pregando certo. Aplaude se eu estiver pregando certo. Tem que colocar no contexto. Colocar no contexto. Tratamos as pessoas melhor quando contextualizamos o conflito delas. Eu não sei como é ser mãe solteira. Eu não sei como é criar adolescentes. Eu não vou fazer uma série sobre ser pai enquanto os meus filhos não saírem de casa. Eu não sei como ele vai agir quando tiver 16. Eu não sei. Eu não quero que a medida do julgamento que eu uso volte pra mim porque eu preguei fora do... Parece que ele tá indo bem, cara. Sabe do que eu tô falando? Se eu tivesse o dinheiro deles, você não tem. E você toma as piores decisões da sua vida quando tira as coisas do contexto. Sabe quando alguém foi bom pra você durante 10 anos e a pessoa faz uma coisa que te chateia e você se afasta dela? Quer dizer que você vai pegar os 10 anos que a pessoa foi boa pra você e uma coisa que ela disse vai fazer você cortar relações com ela, você vai tirar uma coisa do contexto da relação todinha e abandonar a pessoa. E se Deus fizesse isso com você? Seria justo? Enfim, tem tanta gente entediada, então eu vou seguir para a conclusão. Eu só estou dizendo que talvez você precise colocar a sua situação atual no contexto, porque o inimigo quer que você pense que não tem nada na sua vida, que não importa e que não faz diferença e tudo mais. E você tem que lembrar que a esperança do mundo nasceu num celeiro. Esse é o contexto do Natal, que Deus salvou o mundo a partir de um estábulo. Então, na próxima vez que o inimigo tentar te dizer que não importa e que não vale a pena e que você não é nada, é só lembrar o contexto da sua fé. É que o seu Salvador veio de um estábulo. Qual será aquela coisinha que tem na sua vida? Eu perguntei qual será aquela coisinha que tem na sua vida. Parece uma semente agora, mas toda a árvore antiga que você vê agora foi uma semente no início. O contexto da árvore é que ela começou como uma semente. O contexto da salvação é que ela começou num estábulo. O contexto de cada coisa grande que Deus vai fazer na sua vida é que você é fiel no pouco. Deixa no contexto. Vai, toca a mão de 5 pessoas e diz, deixa no contexto.
Deixa no contexto. Deixa no contexto. Não desanima no dia de pequenos começos. Deixa no contexto. Deixa o seu fracasso no contexto. O seu fracasso é um portal para o seu futuro. Deixa no contexto. O sepulcro vazio foi possível pela cruz com sangue. Deixa ela no contexto. A esperança veio para a humanidade. Eu não consigo pregar isso, eu não tenho igreja. Eu vou achar outra igreja para pregar. Quem sabe eu prego para a parede. Se você se sente deprimido e desanimado e derrotado, é porque o inimigo tirou a sua esperança do contexto. Mas eu vim te dizer que tudo que acontece na sua vida acontece por um motivo. Deixa no contexto. Deixa no contexto. Vocês aí que não querem ficar em pé quando eu prego, querem trocar de lugar com quem tá lá fora, porque eu preciso de pessoas na igreja que sabem louvar Ele, que sabem celebrar, que sabem bater palmas. Vamos lá, é uma atmosfera de adoração. Aqui é uma atmosfera vitoriosa. Contexto. Escuta só. Eu quero ensinar agora. Se acalme, eu quero ensinar agora. Eu quero ensinar. Já tô terminando. José chegou a uma conclusão baseado num contexto. E quando o anjo apareceu... Escuta isso, vocês vão gostar. O anjo não mudou a circunstância. O anjo deu um contexto para a circunstância. Um contexto que José não sabia. Uau, uau, uau! Fala, Furtick, fala! O anjo deu um contexto que levou José a uma nova conclusão. Meu Deus, vocês me ouviram? E a gente sabe que todas as coisas agem juntas para o bem daqueles que amam Deus e são chamados de acordo... Ah, vocês perderam. O meu chamado é o meu contexto. E se todas as coisas agem juntas para o meu bem, não importa a conclusão que eu tire, eu vou ganhar. Então vou partir do fato de que eu ganho e eu vou fazer o meu caminho inverso. Tá bom. Depois que ele tinha decidido, ele pensou melhor, ele pensou mais. Toque alguém, dispensa mais. Não, vocês... Não, eu não quero dizer pensa mais, quero dizer pensa acima. Tô dizendo que Deus disse, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os seus. Então, o que você está fazendo debaixo das circunstâncias? Quando eu te dei um contexto de um vencedor, eu sou a cabeça e não a cauda, sempre por cima, nunca por baixo. Eu tenho um novo contexto e todas as coisas agem juntas para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Então, as conclusões a que eu chego na minha mente são resultado do contexto que eu criei no meu coração. Se eu crio um contexto no meu coração em que eu espero perfeição das pessoas ao meu redor quando elas frustram a minha expectativa, eu quero dispensar elas do palco. Mas você não é a peça central dessa cena maior, garotinha. E o meu contexto, se o meu contexto é, sabe, Jesus no centro, o Natal, e você vai agir na minha vida de todas as maneiras que agiu, o contexto é Deus, eu não quero perfeição, eu só quero propósito. Propósito. E são chamados de acordo com o seu propósito. Quando o seu contexto é criado de acordo com a sua preferência, você sempre vai se decepcionar. Quando o seu contexto é criado pelo propósito de Deus, você nunca será envergonhado.
Quando o seu contexto é criado pela sua dor, você sempre vai carregar com você uma sensação de dor e arrependimento. Mas se você encaixar a sua dor no contexto do propósito, vai perceber que há uma razão para todas as coisas que você passou. As boas, as ruins, as feias. Quais serão as conclusões que você já tirou por ter o contexto errado no seu coração? Qual será? É tão fácil dizer, cara. Eu e a Holly, podem sentar um pouco. Eu quero falar por mais uns 10 minutos, se me permitirem. E depois temos um gigante para derrotar. Mas o contexto do Natal e o contexto da minha vida e o contexto da sua vida é a base para tomarmos as decisões. Eu não vou gritar mais, eu só vou contar uma história. Eu e a Holly estávamos voltando de uma pregação em Dallas há algumas semanas, voltando para casa. Foi nessa viagem. E é uma história constrangedora, é humilhante para mim, blá blá blá, mas eu vou contar. Então, a gente ia entrar no avião, a gente ia embarcar, mas a gente não ouviu porque o alto-falante é de 1920, no aeroporto, né? E o alto-falante era ruim e nós não ouvimos. Tinha muita gente no portão. Aparentemente, as empresas aéreas não acham mais importante numerar os assentos dos clientes. Só deixa eles entrarem e brigarem no avião e vamos ver quem vai sair vivo daquilo ali. É cada um por si. Deus me livre de existir um sistema para organizar o processo de embarque. Quem ia querer isso, né? Enfim, era um caos, vamos dizer caos. Contexto, conclusão. Certo. Então, tava um caos no embarque. A Holly foi caminhando e tinha uma mulher bloqueando a passagem. E a Holly perguntou gentilmente, e a Holly não é uma pessoa nervosa, a Holly é muito gentil, a Holly não fala grosseiramente, a Holly é muito simpática. Então ela foi até a mulher e falou num tom muito gentil, muito gentil. E eu tava olhando tudo de longe e ela disse, com licença, já chamaram pra embarcar? E a mulher olhou pra ela e eu tava vendo de longe, e a mulher fez... Eu preciso fazer algumas observações sobre a minha própria natureza que eu aprendi ao longo dos anos. Sempre que alguém me desrespeita, eu não levo na boa. E quando desrespeito a minha esposa, eu viro um bicho. Entenderam? Sacaram? Então a mulher... E fazia careta, uma careta. Eu fui até lá... mais pra perto, todo mundo diz, não faz escândalo. Tá, eu fui até lá só pra mulher saber que a Holly não tava viajando sozinha. Pra estabelecer o contexto, entendeu? E eu disse pra mulher, não falei alto, não fui grosseiro, eu disse, qual é o seu problema? E a companheira de viagem dela disse, ela não escuta. A mulher era surda. Quantos relacionamentos você arruinou porque você chegou a uma conclusão sem entender o contexto? Eu fiquei muito envergonhado. Eu nem sabia como me desculpar. É uma daquelas situações que você só abaixa a cabeça e começa de novo, sabe? Tanto faz. A gente faz isso o tempo todo, sabe? A gente faz isso sempre. A gente se zanga com as pessoas pelo que elas dizem e não é uma indicação do que elas sentem por nós. É o que elas estão passando dentro delas mesmas. Então, uma pergunta cristã seria, se a cruz é o nosso contexto de como nos relacionamos com Deus, ela não deveria ser a conclusão a que chegamos e como nos relacionamos com os outros? Se a base do meu relacionamento com Deus é que Ele teve que morrer por meus pecados, que teve que derramar o sangue dele por meus pecados, se foi isso que precisou para eu ser certo com Deus, isso não deveria bastar para eu ser certo com os outros? No caos do Natal, mantenha o seu contexto de compaixão e você vai chegar a uma nova conclusão. E a minha conclusão é exatamente o que o anjo falou para José. É uma coisa que eu sei, não importa pelo que eu passe,
não importa como eu me sinta, é que Ele está comigo. Eu acho que se eu pudesse colocar a mensagem de Natal em uma frase de 3 palavras, eu diria: não estamos sós. Não estamos sós. É incrível como a gente pode se sentir sozinho nessa época do ano com uma multidão em volta. É incrível como a gente pode se sentir sozinho, mesmo com pessoas amadas reunidas. Mas o anjo apareceu para José, que estava lidando com tudo isso no coração. Lembra? Ele estava tomando uma decisão. Eu mando Maria embora ou trago ela para casa? E quando o anjo disse: e você deverá dar-lhe o nome de Emanuel, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, ele estava dizendo para José: presta atenção, o seu dilema vai ser a sua salvação. O seu dilema vai virar a sua salvação. Jesus veio para salvar seu povo do pecado. E o anjo diz para José, e o anjo diz para você nesse Natal: receba Maria. Aceite o caos e a loucura. Aceita tudo, cara. Sabe, não é perfeito, e você também não é. E estabelece um contexto no seu coração nesse Natal. Eu tô feliz de estar aqui. Eu tô feliz de estar aqui. E o que ele me falou que eu mais gostei e quero falar para vocês é que é hora de vocês chegarem a uma nova conclusão. É hora de vocês chegarem... Vocês conhecem a frase, não se joguem em conclusões? Bom, eu acho que está na hora de nos jogarmos mais alto. Se jogar no passado, nas besteiras, e a ansiedade e a preocupação, vocês sabem como são, se preocupam com tudo. Tudo! O estômago dói e é câncer do pâncreas, em 3 minutos. Ah, eu tô sentindo meu pâncreas! Vocês sabem como são. Alguém se atrasa 5 minutos, foi um acidente. Voaram pelo para-brisa, porque você não recebeu uma mensagem. Vocês sabem como são. Alguém olha pra vocês de um jeito e, de repente, você viu como me olharam? É melhor não olhar pra mim desse jeito de novo. Eu sabia que tinha alguma coisa contra mim. Tá aí a prova, olha só. Você cria toda uma nova conclusão, baseado num contexto errado. E se olharam diferente pra você porque estão com dor de estômago? E se estiverem com câncer de pâncreas? E se receberam uma notícia ruim? Se estiverem solitários? E será que vocês podem passar o Natal assim? Ele recebeu Maria como esposa. Sabe o que custou para ele? Sabe o que falaram dele? Sabe o que pensaram dele? Ser o pai do bebê, mas não exatamente. Sabe como deve ter sido acordar ao lado dela e pensar: será que um anjo apareceu mesmo? Porque ela foi muito simpática com o Mark, né? Qual é, gente? Qual é, gente? Aceitar uma vida de fé significa que você precisa de uma moldura nova. Então eu sigo em frente sabendo que Deus tem um propósito em tudo isso. Ouviram? Ele disse: tudo isso aconteceu para cumprir o que Deus falou pelo profeta. E eu quero declarar para vocês hoje que tudo na sua vida aconteceu por um motivo. Não estou dizendo que foi Deus que fez, mas eu estou dizendo que no contexto da redenção não tem nada que você tenha passado, nem nada que você vai passar, não tem nada que as pessoas vão fazer para você que Deus não vai de alguma maneira cuidar, e que Deus, que trouxe esperança a partir de um celeiro, pode trazer esperança em situações complicadas na sua vida, nesse Natal. Se você acredita, fica em pé agora mesmo e deixa Deus saber que você quer saber do propósito nesse Natal. Deus, eu quero ver o seu propósito se realizar. Eu tenho uma conclusão nova. É que o que acontecer comigo e o que não acontecer para mim, que Deus está vendo tudinho.
E eu não vou criar uma cena na minha mente, porque, quer saber, às vezes o que você tem em mente não é o que Deus reservou. José tinha em mente, eu estou dizendo, alguns de vocês estão prestes a se divorciar do destino por causa de uma decepção. José ia se divorciar de Maria, a mesma que ele foi chamado a ajudar a trazer Jesus ao mundo. Ele ia se divorciar. Cara, que mensagem forte, se conseguir entender, se conseguir entender, se conseguir entender. Ele recebeu Maria como sua esposa. Ele disse, vamos lá, garota, vamos fazer juntos. Vem, vamos fazer isso juntos. Ele recebeu Maria. E ele disse, eu tenho um contexto novo. O anjo apareceu. O anjo não precisa aparecer para você hoje e dizer tudo isso que eu estou dizendo, tá? Deus já te falou que Ele sabe os planos que tem para você. Eu disse que Deus já te falou que Ele tem planos para o futuro. Ouça esse pregador. É o seu contexto. Então, receba Maria. Seja qual for a dificuldade, eu não estou dizendo que essa aqui é a minha dificuldade, muito pelo contrário, eu recebo ela, eu vou levar ela para casa, mas eu estou dizendo, seja qual for, eu quero esclarecer a ilustração para ela não tirar do... Você está se afastando daquilo que Deus trouxe para a sua vida, para produzir o seu propósito em um novo nível. Porque sabe... O jeito que você lida com a decepção na sua vida determina como você vai vivenciar o seu destino. E talvez a coisa que esteja trazendo mais dor e confusão para você no momento possa ser a coisa que vai trazer a maior glória na sua vida. Se você receber Maria. Todo sofrimento na sua vida tem uma direção. Tem uma direção. Toque em quem está do lado e diz, tem uma direção. Tem uma direção. Eu sinto o Espírito de Deus nesse lugar. Ergam as mãos. Ergam as mãos. Sem pressa para ir embora. Você não precisa da bolsa. Ninguém vai pegar ela. Você só tem $20 aí dentro mesmo. Ergam as mãos. Senhor, agradecemos a sua presença nesse lugar. Aleluia. Deus, agradecemos a sua providência e que o seu propósito prevaleça nas nossas vidas. Nós queremos usar um minuto para agradecer por todas as coisas que não entendemos. É o que cria a nossa fé. Sim, Senhor. Aquilo que eu não entendo é o terreno fértil da fé no meu coração. Ergam as mãos bem alto. Vamos lá, esse é o momento que Deus se aproximou. Esse é o momento que Ele queria que você soubesse que Ele está com você. Esse é o momento que Ele queria que você soubesse que Ele está do seu lado. Grita bem alto, Deus está comigo. Fala, Deus está do meu lado. Fala, Deus está em mim. Eu quero fazer uma pergunta. Se Ele está com você, se Ele está do seu lado, se Ele está em você, quem vai ser contra você? Você tem um contexto novo. Deixa no contexto. Vamos lá, ergam as mãos e adorem Ele. A misericórdia de Deus. Obrigado por assistir ao canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscreva no Infem, a nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live, e compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora, para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado, Deus abençoe.